nós vamos iniciar aqui o nosso curso de contabilidade, nossa aula de contabilidade, falando de contas contábeis. As contas são os componentes do patrimônio, elas registram os componentes do patrimônio. Então, cada item que eu tenho registrado no meu patrimônio, eu terei uma conta contábil demonstrando esse item. Lembre sempre que a finalidade da contabilidade é fornecer informação. Para que eu possa fornecer uma informação confiável, para que eu possa fornecer uma informação que possa ser utilizada pelos usuários, eu preciso utilizar as contas contábeis. Sempre fazendo os registros nas contas corretas, nas contas que registram o componente do patrimônio e que registram a operação que está ocorrendo numa empresa. Então eu tenho diversas contas, cada conta registrando um componente desse patrimônio. Eu vou começar a falar para você de algumas contas do passivo. Nós temos várias contas no passivo, não existem só essas contas de passivo, existem várias. Eu estou trazendo para você as principais contas cobradas em prova. Essas contas aqui, elas são cobradas de forma teórica. Algumas delas são cobradas através de contabilização também, mas agora, nessa aula, eu vou tratar com você a teoria dessas contas. Você precisa compreender a teoria e lembrar da natureza dessas contas, porque algumas questões de prova cobram essa interpretação dos componentes patrimoniais, ou seja, das contas contábeis. Primeira conta que eu vou tratar contigo é duplicatas a pagar. Essa conta aqui é sinônimo praticamente de fornecedores. Essa conta vai registrar os valores que a empresa tem a pagar por aquisição de mercadorias a prazo. Tá? Ela pode registrar duplicatas a pagar por aquisição de um outro componente do patrimônio? Pode. Normalmente está relacionada à aquisição de mercadorias. É uma conta de natureza credora. É uma conta do passivo, portanto, uma conta de natureza credora. Adiantamento de clientes. Essa é uma conta que cai muito. Essa é uma conta que você tem que ficar atento. Essa aqui é uma conta que não costuma cair muito contabilização, costuma ser cobrada de forma mais teórica mesmo, mas vamos entender. Por que ela está aqui no passivo, né? Porque a primeira reação de quem olha essa conta no passivo é pensar, o que adiantamento de clientes está fazendo no passivo? Veja, adiantamento de clientes representa uma obrigação. Eu tenho no meu balanço patrimonial adiantamento a fornecedores e adiantamento de clientes. Adiantamento a fornecedores representa um direito e adiantamento de clientes representa uma obrigação. Vou fazer com você aqui um esqueminha para você lembrar, para você não esquecer da composição, que é o seguinte. Nós temos no nosso balanço patrimonial fornecedores no passivo e clientes no ativo. Clientes que registram os valores a receber pelas vendas a prazo e fornecedores que registram os valores a pagar pelas aquisições a prazo. Quando eu venho com a palavrinha adiantamento, eu mudo essas contas do lado do balanço, ou seja, adiantamento de clientes passa a ser tratado no passivo, considerado, classificado no passivo. Adiantamento a fornecedores passa a ser considerado, tratado no ativo. O que significa que adiantamento a fornecedores é um direito e adiantamento de clientes é uma obrigação. Se adiantamento a fornecedores é um direito e está registrado no ativo, é uma conta de natureza devedora. E se adiantamento de clientes está registrado no passivo e é uma obrigação, é uma conta de natureza credora. Ok? Agora eu vou te explicar o que é essa conta, o que ela registra, para que você lembre aí do funcionamento também. Você sempre tem que tentar encontrar uma maneira de sair pela tangente aí na prova. Ah, esqueci o esqueminha de adiantamento. Então aí você tem que lembrar a estrutura, a historinha da conta, porque aí você consegue se sair bem.
Veja, quando você vende mercadorias a prazo, você registra um saldo a receber de clientes, ok? Eu tenho mercadorias, eu vendi essas mercadorias. A pessoa que comprou as minhas mercadorias precisa fazer o pagamento, mas ela vai me pagar a prazo. Então eu registro nas minhas informações contábeis o direito de receber essa mercadoria. Portanto, clientes. Mas aí acontece o seguinte, o cliente já me pagou, eu é que ainda não entreguei a mercadoria. Nessa operação de compra e venda, o cliente já fez a parte dele. Eu ainda não fiz a minha, eu não entreguei a mercadoria para ele. Então, nesse momento, o cliente me pagou e eu passo a ter a obrigação de entregar a mercadoria para o cliente. Quando eu registro, portanto, adiantamento de clientes, eu estou informando para o meu balanço patrimonial que eu já fui paga pelo cliente, o cliente já me pagou, eu já recebi o valor e que agora, nesse momento, eu tenho a obrigação de entregar essa mercadoria. Por isso, adiantamento de clientes representa uma obrigação nas demonstrações contábeis, no balanço patrimonial e por isso é registrado aqui no passivo, ok? Salários a pagar. Por que essa conta é cobrada, né? Bom, salários a pagar é uma conta de natureza credora, é uma conta que representa uma obrigação e funciona da seguinte forma. Quando chega lá no final do mês, a empresa vai apurar a folha de pagamento dos funcionários. Ela vai identificar tudo que ela tem para pagar para cada um dos funcionários. Ela vai fazer o levantamento da folha de pagamento. Quando ela faz esse levantamento da folha de pagamento, ela vai informar qual é o total de salários que ela tem para pagar. Contabilmente falando, esse é o momento em que eu registro a minha obrigação. Por quê? Normalmente funciona assim, ó. O funcionário trabalha o mês inteiro e recebe o salário lá no mês seguinte, lá no dia 5, 10, 15, não importa. Ele recebe no mês seguinte. Então ele trabalha e depois ele recebe o salário. Quando chega no encerramento do mês, a empresa vai fazer o levantamento de tudo que ela tem para pagar no mês seguinte. E aí ela vai identificar qual é o valor de salário que ela tem para pagar para os funcionários. Nesse momento, ela vai registrar nas informações contábeis que ela tem a obrigação de pagar o salário desses funcionários lá no dia 10, por exemplo. Então, no encerramento do mês, ela registra essa obrigação. O que ela está dizendo para a demonstração contábil? Olha, você tem um salário para pagar no mês que vem, então você tem essa obrigação e deixa registrado isso no passivo. O salário que essa empresa paga para os funcionários é considerado contabilmente uma despesa. E é no encerramento do mês, é no momento em que eu faço o levantamento da folha de pagamento, é no momento em que eu identifico o valor que eu tenho para pagar para esse funcionário, que eu contabilizo a despesa com o salário. Então, a despesa é registrada no momento em que eu faço a apuração da folha. O que contabilmente falando significa que eu registro a despesa no momento em que ocorre o fato gerador. Ocorreu o fato gerador da despesa com salário, eu contabilizo essa despesa. O fato gerador vai ocorrer no momento em que eu faço o levantamento da folha e não quando eu pago, porque essa é uma confusão muito comum. O que muitas vezes os alunos pensam? Eles pensam o seguinte, se eu vou pagar o salário no dia 10, eu vou registrar que essa despesa aconteceu no dia 10. Mas eu não posso fazer isso. Contabilmente falando, eu não posso fazer isso. Eu preciso registrar essa despesa no momento em que ela ocorre. Quando eu faço o pagamento desse salário a pagar, o que vai acontecer? Que contas eu vou movimentar? Então pensa lá, você registrou a obrigação de pagar esse salário, ok? Você vai pagar, agora você vai pagar. Você vai tirar dinheiro do teu saldo bancário para fazer esse pagamento e vai anular a tua obrigação, vai zerar a tua obrigação. Não entendeu? Não entendi. Vamos lá então. Vamos supor que você sai aí da tua casa com uma conta para pagar no valor de R$70. Você precisa fazer o pagamento dessa conta aqui de R$70. Você saiu com o boleto bancário e você saiu com R$100 no bolso. E disse, eu vou lá pagar minha conta. Nesse momento, você tinha R$100 no teu caixa
que o dinheiro vivo representa o caixa, e você tinha uma obrigação de R$70, certo? Quando você chegou lá na lotérica, você fez o pagamento dessa conta, o que aconteceu? O teu saldo em caixa diminuiu, não diminuiu? Diminuiu, porque você pagou, você saiu com R$100 e você pagou uma conta de 70, então você passou a ter R$30 na tua carteira. E as tuas obrigações, as tuas dívidas, ficaram iguais, diminuíram ou aumentaram quando você faz o pagamento? Diminui. Você tinha R$70 para pagar. No momento em que você faz o pagamento, o que acontece? Você não tem mais nada para pagar. Zerou, a tua obrigação zera. Então, quando você faz o pagamento de uma obrigação, o saldo de obrigações naturalmente diminui. Voltando aqui para o salário. Quando você faz o pagamento do salário, o que você vai registrar contabilmente é a saída de dinheiro do teu banco pelo pagamento e a anulação, a diminuição, melhor dizendo, da tua obrigação. Então, você não tem mais obrigação de pagar o salário porque você já pagou, ok? O que você precisa lembrar quando se fala aqui de salários a pagar? Você precisa lembrar que ele vai registrar o valor a ser pago para os funcionários da empresa, o valor de salário que você precisa pagar, e que no momento em que você registra essa obrigação, você automaticamente contabiliza a despesa. A despesa é contabilizada quando ocorre o fato gerador, certo? Provisão para imposto de renda. Essa provisão para imposto de renda vai registrar aí o saldo de imposto de renda que precisa ser pago pela empresa. E aí nós temos provisão, por quê? Porque muitas empresas fazem a apuração do imposto de renda, e aí eu não vou entrar em detalhes, porque eu estaria falando de contabilidade tributária, por exemplo, que não veio ao caso. Mas algumas empresas calculam o imposto de renda, apuram o imposto de renda de forma trimestral. Então, quando eles fazem essa apuração trimestral, eles vão estimando um valor de imposto de renda que vai ser pago, porque só ao final do trimestre eles conseguem identificar. E aí eles vão registrando provisão para imposto de renda. As empresas que fazem apuração mensal também vão registrar essa provisão. Quando eu contabilizo a provisão para o imposto de renda, eu preciso contabilizar a minha despesa com o imposto de renda. Então, sempre que existe essa contabilização de provisão, existe também a contabilização da despesa com imposto de renda, certo? E duplicatas descontadas, essa conta aqui está caindo pra caramba em prova. Essa conta você tem que ficar muito atento. E por que ela está caindo tanto? Porque essa conta aqui teve uma mudança de entendimento contábil. Antes, há tempos atrás, se você já está estudando há mais tempo, pode ser que você se lembre disso. Duplicatas descontadas era classificada no ativo como uma retificadora do ativo. Ela era considerada uma conta de ativo, hoje não. Hoje, duplicatas descontadas é classificada como passivo, como uma obrigação e, portanto, uma conta de natureza credora. O que significa essa conta aqui de duplicatas descontadas? É o seguinte, você faz vendas a prazo, recebe aí, tem duplicatas a receber, valores que você vai receber por essas vendas a prazo. Acontece que você precisa do dinheiro hoje e você só vai receber esses saldos daqui a 30, 60, 90 dias. Só que você precisa hoje de dinheiro para movimentar a tua empresa. O que você vai fazer? Você vai chegar para o teu cliente e vai falar, preciso que você me pague antecipado? Você não pode fazer isso. O cliente vai olhar para você e vai falar, foi uma negociação, nós negociamos que eu pagaria esse valor daqui a 30 dias, daqui a 30 dias eu te pago. Para você resolver a tua situação, você vai pegar essas duplicatas, vai até o banco, vai chegar no banco e vai falar o seguinte, preciso descontar essas duplicatas antecipadamente. Então, duplicatas descontadas, você pode encontrar em prova também como duplicatas descontadas antecipadamente. O que acontece? Você acha que o banco vai chegar para você e vai te dar, por exemplo, você tem uma duplicata lá de R$1.000. O banco vai chegar para você e vai dizer, tudo bem, eu te dou R$1.000, me dá a duplicata que eu te dou R$1.000 e eu cobro do cliente. Não é assim, porque o banco sempre vai ter aí uma cobrança de juros, sempre vai querer lucrar nessa transação, então ele vai cobrar juros.
Então, a operação de duplicatas descontadas é considerada uma obrigação porque você, empresa, vai até o banco, faz a contratação dessas duplicatas descontadas, faz a contratação de duplicatas pagas antecipadamente, recebe esse valor à vista e passa a ter uma obrigação de pagar o banco. Você contratou uma operação bancária, precisa, portanto, pagar. Essa operação tem incidência de juros. Para a empresa que faz a contratação, não é a coisa mais vantajosa do mundo porque ela vai pagar juros. Então, se você chega com uma duplicata de R$1.000 no banco, você vai fazer uma antecipação desse saldo. Você vai receber R$1.000 referente a essa duplicata. O valor da contratação sempre está linkado, sempre está relacionado com o valor da duplicata. Então, você contrata R$1.000 de duplicata descontada, mas você não recebe R$1.000. Você vai receber um valor inferior porque existe a cobrança de juros. Aí, quando esse cliente faz o pagamento, automaticamente o saldo é liquidado no banco. Mas você tem essa obrigação por quê? Porque se o cliente não paga, quem tem que pagar é você. Alguém vai ter que fazer o pagamento para o banco. A contratação da duplicata descontada está vinculada a uma duplicata que será paga pelo cliente. O prazo da contratação da duplicata descontada também está vinculado a essa duplicata, ao prazo que o cliente vai pagar. Então, se você chega com uma duplicata de R$1.000, que o cliente vai pagar daqui a 30 dias, você vai ter esse prazo de 30 dias para fazer a liquidação. Se chegou lá nos 30 dias e o cliente não paga, quem vai ter que pagar é você, empresa. Alguém vai ter que fazer o pagamento dentro desse prazo da duplicata. Então, ela é considerada uma obrigação para a empresa que faz a contratação e sempre vai ter a incidência de juros, ok? A contabilização dessa conta aqui, ela é importante, porém, como nós não iniciamos o assunto contabilização, nós estamos tratando aqui de contas contábeis, eu não vou contabilizar o valor agora, eu vou tratar da teoria, porque também é cobrado em prova e você precisa conhecer, ok? Bom, essas são contas de passivo que são bastante cobradas e agora nós vamos falar de algumas contas do patrimônio líquido. Patrimônio líquido nós temos aí capital social, capital a realizar e prejuízo acumulado. Capital social é o valor que foi investido pelos sócios nessa empresa, o valor que os sócios colocaram para que essa empresa rode, para que essa empresa funcione. Capital a realizar também é chamado de capital a integralizar. É quanto falta ser entregue pelos sócios. Capital a realizar é uma conta retificadora, portanto, é uma conta de natureza devedora, certo? Retificadora do patrimônio líquido. Prejuízo acumulado é uma conta que vai registrar o prejuízo que essa empresa vai tendo no decorrer dos exercícios. Também é considerado uma conta retificadora, também é considerado uma conta de natureza devedora e também é uma conta que diminui o saldo do grupo patrimônio líquido, ok? Agora, para a gente encerrar essas contas patrimoniais e contas de resultado, eu preciso que você entenda aqui o raciocínio do encerramento dessas contas. Contas de patrimoniais são contas que terão o saldo acumulado no decorrer do exercício, o que significa o seguinte: você fez aí a constituição da tua empresa, por exemplo, em 2010. Você criou a tua empresa em 2010. Em 2010, você integralizou saldo em caixa. Por exemplo, tá? R$10.000. No decorrer dos exercícios, no decorrer do período, você foi movimentando esse saldo de caixa. Você fez alguns pagamentos que diminuíram esse saldo e você recebeu alguns valores que aumentaram esse saldo. Então, a conta caixa foi movimentando no decorrer do exercício até que chegou o momento aqui em que você encerra o teu período com um saldo de caixa de R$5.000, por exemplo. Ok? Um exemplo. Esse saldo de caixa é um saldo acumulado. É um saldo que vem sendo movimentado desde a constituição da conta. Portanto, é o que nós chamamos de saldo acumulado. Por isso que eu digo para você que as contas patrimoniais são contas que possuem um saldo acumulado, são saldos que serão movimentados no decorrer do período em que essa conta existir. Enquanto ela existe, enquanto ela tem saldo, ela vai ser movimentada. Parece simples, parece óbvio, mas conta de resultado não tem esse raciocínio. Realmente, esse é um raciocínio comum, normal. Enquanto você tem saldo, você movimenta
E você vai mantendo esse histórico das movimentações, porque você vai fazendo os registros contábeis. Contas de resultado não. Contas de resultado precisam ser encerradas a cada término de exercício social. O que significa o seguinte: você inicia um ano com saldo de contas de resultado zero. Quais são as contas de resultado? Contas de receita e contas de despesa. Então você começa o ano com essas contas zeradas e vai movimentando, vai contabilizando as receitas e despesas no decorrer do ano, no decorrer do exercício. Encerra aquele ano, aquele exercício com um saldo de contas lá que vão registrar o lucro ou prejuízo do exercício. E para o exercício seguinte, você zera, você começa com as contas de resultados zeradas. Por quê? Porque a cada exercício você vai registrar o lucro ou prejuízo do exercício, do ano. Então as contas de resultado sempre serão zeradas ao término do exercício, para que no início do exercício seguinte você comece a registrar as despesas e receitas daquele exercício. Se não, seria o seguinte: vamos supor que nós fechamos 2014, apurei o lucro de 2014. O lucro de 2014 refere-se a contabilizações de receitas e despesas que ocorreram em 2014, ok? Então eu tenho aí o lucro de 2014. Quando eu começo 2015, chega lá no encerramento de 2015, eu tenho o lucro de 2015, com as receitas e despesas que ocorreram no ano de 2015. Eu não posso trazer receita e despesa de 2014, porque aí o meu saldo de resultado vai ficar uma bagunça. Eu não vou conseguir encontrar o resultado de 2015 se eu trouxer receitas e despesas do período anterior. Então, os saldos de resultado, as contas de resultado, sempre serão zeradas, encerradas no final do exercício social. Eu sempre começo o período seguinte com saldo zero nas contas de receita e despesa. Ok? Nós vamos fazer agora a leitura de um exercício para praticar esse assunto que nós tratamos em aula. Acompanha comigo então a leitura da primeira questão. As contas de resultado também são consideradas contas transitórias, porque no final do exercício ou do período de apuração dos resultados, são encerradas para a apuração do lucro, do prejuízo ou do resultado nulo. Essa questão está correta. Lembra sempre que as contas de resultado são zeradas ao final do exercício e começam o exercício seguinte com saldo zero. Você vai começar a constituir o resultado daquele exercício. Por isso, questão verdadeira. Próxima questão. As contas patrimoniais. Letra A. São encerradas no final do exercício. Letra B. Nem sempre alteram o patrimônio líquido quando mudam de valor. Letra C. Não podem apresentar saldo nulo. Letra D. Quando classificadas no passivo, aumentam por débito. E letra E. Quando classificadas no patrimônio líquido, diminuem por crédito. Essa é uma questão aqui que, se você lembrar que as contas de resultado são zeradas ao final do exercício, que as patrimoniais não são zeradas, tem saldo acumulado, e que quando você movimenta uma conta patrimonial, não necessariamente você mexe no patrimônio líquido. Por quê? Pensa lá, fazer o pagamento de uma obrigação. O que acontece quando você faz o pagamento de uma obrigação? Você vai movimentar uma conta de ativo, porque você vai registrar a saída de dinheiro do banco ou do caixa, e você vai diminuir o teu saldo de obrigações, porque você está liquidando, porque você está zerando uma obrigação. Então, quando você registra, por exemplo, o pagamento de uma obrigação, você movimenta uma conta de ativo e de passivo exigível. Nem todos os registros, nem todas as movimentações contábeis geram alteração no patrimônio líquido, ok? Você nem precisa compreender nessa questão o raciocínio do débito e do crédito, porque você consegue responder a partir da leitura das duas primeiras alternativas. Então, elas não são encerradas no final do exercício. As contas que são encerradas no final do exercício são as contas de resultado. A letra B é o gabarito dessa questão, está correta. A letra C, não podem apresentar saldo nulo? Está errado, pode apresentar saldo nulo. Eu posso ter, por exemplo, um saldo lá de clientes para receber de 30 mil reais, esse cliente foi e me pagou. Nesse momento eu não tenho mais nada para receber de cliente, zerou, anulou o meu saldo, então eu posso ter saldo nulo. Letra D,
Quando classificadas no passivo, aumentam por débito. Não está errado. Quando classificadas no passivo, elas aumentam por crédito. Quando classificadas no patrimônio líquido, diminuem por crédito. Também está errado, porque quando elas são classificadas no patrimônio líquido, elas diminuem por débito, ok? Próxima questão. O direito que uma empresa detém para a exploração de recursos minerais de jazida que não seja de sua propriedade é considerado um bem incorpóreo. Essa questão está correta, é considerado um bem incorpóreo, um bem intangível, e essa questão aqui pega muita gente, simplesmente pela denominação, pelo nome da conta, que é direitos de exploração de recursos minerais ou direitos de exploração de recursos florestais, também pega muita gente. Essa conta representa um bem incorpóreo. Normalmente essa negociação de jazidas aí florestais, jazidas minerais ou recursos florestais, eles ocorrem através de um contrato, de um documento que registra então esse bem incorpóreo que a empresa possui, esse ativo intangível, esse bem intangível que não tem existência física. Por isso o gabarito dessa questão é verdadeiro, ok? Encerramos aqui mais uma aula. Bons estudos e até a próxima!